Oi, gente. Pois é, uma matéria do Estadão diz que o PDT cogitaria retirar o apoio à candidatura de Márcio França, sendo que o vice de Márcio França é do PDT. Será que isso é verdade? Eu coloquei interrogação no título justamente porque eu não fiquei totalmente convencido disso, não. Eu faço uma leitura da dura que Carlos Lupe deu em Márcio França de uma outra forma. Inclusive porque, no meu ponto de vista, não foi só uma dura no Márcio França. Foi uma dura também no PT e em outros partidos que podem estar, no próprio PDT, porque está aliado ao Márcio França em São Paulo, que podem estar cogitando, nesse momento, dialogar com o bolsonarismo. Ele disse basicamente, e eu vou puxar aqui a reportagem, o PDT não irá tolerar pré-candidato vinculado ao bolsonarismo. Se houver algum caso, terá sua candidatura suspensa. Estamos atentos se houver qualquer denúncia. Então ele trata, o Carlos Lupe, qualquer aproximação com o bolsonarismo como um elemento a ser denunciado. E eu vou analisar isso nesse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se vocês não estiverem recebendo as notificações do YouTube, tem muita gente que não está, eu recomendo que vocês se inscrevam também no nosso canal no Instagram. Minha esposa, Débora Brito Meirelles, ela está cuidando do Instagram, e ela tem colocado memes engraçados, e outro conteúdo no Instagram, e vocês também lá receberão notícias de vídeos que estão sendo postados no YouTube. Então é uma coisa interessante para vocês. Mas, pois bem, o que é que o Carlos Lupe quis fazer com essa declaração na minha leitura? O Carlos Lupe quis demonstrar com clareza que o PDT não vai tolerar, como ele mesmo disse, qualquer aproximação com o bolsonarismo. Aí vem aquela questão que alguns podem estar se perguntando, mas por que Márcio França, do PSB, Partido Socialismo Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, por que do PSB estaria aproximando-se do bolsonarismo, sendo que o PSB é um partido de centro-esquerda que tem figuras que não são tão de esquerda assim, depende. Tem gente mais de esquerda, tem gente de menos, né? É um partido grande e vocês têm que analisar cada uma dessas pessoas, né? O próprio Márcio França foi vice do Geraldo Alckmin e era o candidato preferencial do Alckmin ao governo de São Paulo. E todo mundo se lembra da minha análise quando o João Dória ele rompeu com Alckmin e saiu candidato e rompeu e traiu ao que ele tinha dito ao próprio Márcio França, né, e acabou virando governador de São Paulo. Né? Então, Márcio França ele está lendo São Paulo da seguinte forma: assim como o Bruno Covas é o candidato do Dória, Dória rompeu com Bolsonaro. No que Dória rompeu com Bolsonaro, isso apresenta, na leitura de Márcio França, uma oportunidade de votos com bolsonaristas descontentes que podem não ter um candidato claro nas eleições de São Paulo. E aí o cálculo dele é tentar chegar no segundo turno e pegar tanto os votos da esquerda quanto os votos do bolsonarismo para derrotar o PSDB, fazendo uma leitura de que o PSDB e João Dória já romperam com Bolsonaro. Essa é a leitura política do Márcio França. É assim que ele está lendo. Ora, essa aproximação que ele fez com o Bolsonaro, que algumas pessoas tentam justificar, porque a esposa dele é libanesa e tem uma questão do Líbano, e no outro caso ele teria feito um aceno político mais de ser civilizado como presidente. Só que o problema é que o campo progressista tem se posicionado pela cassação da chapa do Bolsonaro. Tem se posicionado, no meu modo de ver corretamente, por detonar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo representa o que existe de pior, tanto do ponto de vista da agenda econômica, quanto da agenda cultural, quanto e a forma trágica que Bolsonaro e sua equipe lidou com a pandemia, minimizando, defendendo cloroquina como se fosse solução, sem ter o aval da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, toda a forma com que o Bolsonaro se comportou durante a pandemia condena o bolsonarismo, junto com todo o resto que condena o bolsonarismo, a agenda econômica, entrega do Brasil, das riquezas brasileiras, a Petrobras. Quer dizer, a gente podia ficar aqui um dia inteiro
lembrando de todos os aspectos condenáveis do bolsonarismo. Diante disso, qualquer tipo de aceno, mesmo que seja do tipo civilizado, de ir falar e tal, é interpretado como um apoio, mas um desejo de conseguir votos daquele setor. E a forma que está tentando se conseguir votos daquele setor, do setor bolsonarista, em vez de ser uma forma convencendo esse setor que Bolsonaro errou e está errado, seria se mostrar civilizado para com Bolsonaro. É uma estratégia eleitoral. São Paulo é uma capital que está ficando muito conservadora, então existem preocupações em relação a isso, né? Essa dificuldade. Uma outra coisa é que o partido do PSDB, né, e que é um partido que eu nunca, enfim, tive nenhum tipo de aproximação, mas teve uma época que o PSDB era um pouco mais respeitável, né? A época do Mário Covas, inclusive o Bruno Covas é um parente do Mário Covas, né? E o partido do Franco Montoro. Era um partido que tinha alguns elementos da social-democracia. Não era tão social-democrata quanto uma figura quanto Olaf Palme, né? Primeiro-ministro da Suécia, enfim. Não, estava longe disso, mesmo nos anos 80. Mas, nos anos 80, o PSDB tinha alguma coisa ainda de social-democracia. Né? Hoje, praticamente, não tem quase nada. Quase nada. Né? Muito, muito pouco mesmo de social-democracia. E se tornou o partido, lamentavelmente, do João Dória. Que, enfim, eu prefiro não adjetivar muito, mas vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem da opinião extremamente negativa que eu tenho de João Dória. A situação em São Paulo é uma situação altamente complexa e o Carlos Lupe quis dar uma sinalização clara, mas eu não concordo com as matérias do Estadão e por isso que eu estou colocando a interrogação que o PDT chegou a cogitar retirar o apoio à candidatura de Márcio França. Eu acredito que o Lupe fez foi dar um recado para o Márcio França do tipo, olha, se você fizer mais do que você já fez em termos de sinalização ao bolsonarismo, aí sim nós podemos retirar o apoio à sua candidatura. Ou seja, uma coisa meio tática. Um recado do tipo, o que você fez ainda não chega a esse patamar, mas, enfim, se você continuar nesse caminho, talvez nós sejamos forçados a retirar o apoio à sua candidatura. É assim que eu leio a fala do Carlos Lupe. Assim como foi uma pancada também no PT pela situação de Belford Roxo, que vocês sabem, eu já fiz vídeos aqui no canal, o prefeito de Belford Roxo é aliado ao bolsonarismo, né? É uma pessoa, segundo o próprio Quaquá, né? Que eu falei várias vezes o nome errado, peço desculpas, mas eu acho que é uma rejeição ao apelido dele, né? Eu acho, enfim. Mas essa figura do PT revelou que ele não tem, o Vaguinho, né? Ele não tem nenhuma ideologia política e que se o presidente fosse Guilherme Boulos, ele estaria apoiando Boulos. O Quaquá achou que isso iria minimizar a situação. Eu acho que isso torna o Vaguinho uma figura indefensável, na minha opinião. Mas enfim. E a situação em São Paulo é essa. Carlos Lupe quis fazer essa sinalização política. Já o PSOL e o PT estão tendo muitas tensões em São Paulo, né? Porque a candidatura do Guilherme Boulos com a Luísa Erundina tem ganho espaço na mídia. A Luísa Erundina e o Guilherme Boulos são pessoas que têm inserção em movimentos sociais. A Luísa, inclusive, já foi prefeita de São Paulo. Então, são pessoas que atraíram muitas lideranças importantes da esquerda e pessoas que têm mídia. E isso irritou muito, em um primeiro momento, o PT. Eu vou ficar acompanhando a situação em São Paulo para ver o que acontece, assim como em outras das principais capitais. Mas eu não acredito que o PDT vai retirar apoio a Márcio França.
Márcio França, com essa sinalização simpática ou civilizada ao bolsonarismo, ele irritou justamente o campo mais progressista, o campo mais de esquerda, né? Eu até entendo o cálculo político, mas nesse momento histórico que nós vivemos, me parece fazer uma oposição dura e restrita ao bolsonarismo algo muito importante, algo que está acima das questões locais. Não é? Sim, nós devemos nos importar e dialogar com as pessoas através das questões locais, mas fazer concessões ao bolsonarismo nesse momento, por causa de uma disputa local, não me parece razoável. E por isso que a crítica dos progressistas a essa estratégia política faz sentido. Embora, no caso de São Paulo, essa estratégia poderia, talvez, revelar algum fruto. Embora eu ache difícil. Eu acho que o mais provável em um segundo turno é a maioria esmagadora dos bolsonaristas não votarem nem em Márcio França, nem no candidato do Dória, né, os bolsonaristas, se isso acontecer. Se Márcio França for para o segundo turno, o que ainda é muito incerto. O cenário em São Paulo ainda é um cenário ainda difícil de prever. Vamos estar acompanhando, assim como de outras capitais. O canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.